e hoje eu quero falar um pouco mais com você sobre as flautas doces. Essa flauta que você acabou de me ouvir tocar é uma flauta grande e baixo, né? É uma flauta que tem em pé, com o pezinho dela em pé, 1,80 m mais ou menos de altura. E é uma flauta que se toca exatamente da mesma maneira que você toca aquela flauta super popular na escola, que são as flautas sopranos, né? Que eu vou mostrar para você. Então, esta flauta aqui enorme que você tá vendo, feita à mão, linda, com um som super grave, né? Eu acabei de tocar para você ouvir na abertura aqui do vídeo uma música de uma tribo indígena, né? E essa flauta, ela é uma flauta razoavelmente rara, não é todo mundo que tem, mas as pessoas confundem, falam para mim, isso daí, o que é isso? É um fagote? E aí eu falo, não, isso é uma flauta doce, grande e baixo. Eu já falei para vocês em outros vídeos que a família da flauta doce é uma família muito grande, uma família de instrumentos enorme. E eu queria mostrar para vocês hoje, aqui neste vídeo, as flautas que fazem parte dessa família e tocar um pouquinho cada uma delas para que vocês ouçam e tenham uma noção, né, de som, de tamanho. E por que eu comecei a mostrar pela flauta grande e baixo? Porque existe uma lógica nos instrumentos musicais que é assim, quanto maior o instrumento, mais grave é o som. E ele é um instrumento, essa flauta é um instrumento que suscita muita curiosidade, né? Justamente por causa do tamanho. Essas flautas todas que a gente tem, elas têm um dos objetivos de se ter uma família de flautas doces, de se tocar a família das flautas doces, é justamente a possibilidade de fazer música em conjunto, e a flauta é um instrumento melódico. O que é um instrumento melódico? É um instrumento que só toca melodias, ele não faz harmonias, ou seja, não se toca mais de um som ao mesmo tempo. É claro que na técnica da música contemporânea, hoje para a flauta doce, a gente tem algumas posições de algumas notas, um jeito de soprar, que você consegue o que a gente chama de sons multifônicos. Mas o que é mais comum das pessoas conhecerem, das pessoas saberem, é da flauta como um instrumento melódico. E quando você junta mais de uma flauta no conjunto, você já começa a fazer harmonias, movimentos harmônicos, né? Pensando mais na harmonia. E é disso que eu quero falar para vocês. Por quê? A gente às vezes utiliza a flauta doce na escola, a flauta soprano principalmente, por causa do tamanho da mão das crianças e tudo, e de ter um som mais agudo, e ela ser uma flauta mais popular, as pessoas acabam utilizando a flauta doce soprano apenas na escola. E eu quero dizer para você, quero informar para você que não sabe, que a família da flauta doce é muito grande e que você, juntando várias flautas de vários tamanhos num único grupo de alunos, você pode trabalhar harmonicamente e pode fazer peças muito bonitas, músicas muito bonitas, que tenham que deem para as crianças uma referência na escola de um trabalho mais ligado à harmonia também. Um trabalho, pelo menos você sensibiliza para as questões da harmonia. Eu vou deixar esta flauta grande e baixo que vocês ouviram aqui e vou mostrar para vocês uma outra flauta que se toca do mesmo jeito que se toca a flauta grande e baixo, né? A gente pode tocar a flauta tenor, que é uma flauta maiorzinha também que a soprano, depois a gente vai comparar no tamanho delas e você vai ver a diferença de tamanho das duas, né? É uma flauta tenor. E eu vou tocar para vocês um movimento de uma música de uma compositora brasileira chamada Kilza Sete. E ela tem uma peça que eu gosto muito, que se chama Dois Momentos.
esse aqui que eu vou tocar para você, ó, para você sentir também a diferença do som, né, de não ser tão grave quanto o outro, ó. Então, da mesma maneira que você toca a grande baixo, você também toca a tenor. Que toca da mesma maneira daquela flauta super conhecida que é a soprano. Então, na flauta soprano, quando você aprende a tocar a flauta soprano, você também pode tocar a flauta tenor e a flauta grande baixo. As flautas, essas flautas todas, elas têm o que a gente chama de pé em dó. O que é o pé em dó? A gente está falando para você que essas flautas, quando você tampa todos os furos, você tem a nota dó, né? Então, esta grande baixo tem a nota dó, esta tenor tem a nota dó quando você fecha, e a soprano também, que é aquela que a gente conhece mais. Até quero tocar um trechinho do segundo momento da música da Chiusa 7, que é com essa flauta soprano, que é uma flauta que você conhece bem, né? Que é isso aqui, ó. Então você vê que é uma flauta, que é essa que você toca na escola, tudo bem que essa daqui é uma flauta de madeira, né? Eu tô mostrando para vocês flautas de madeira, que são flautas profissionais, né? Flautas para quem leva a flauta doce como instrumento de verdade. Muita gente pensa que flauta doce é brinquedo, mas não é. E essa flauta é uma flauta de pé em dó também, como a grande baixo e como a tenor que eu disse. E tem uma outra flauta que também tem o pé em dó, que é essa aqui que a gente chama de Garklein ou pequena sopranino. Então veja só, aprendendo a tocar flauta soprano, você já vai estar tocando, né, a Garklein, a soprano, ó, a tenor, todas essas aqui que estão na minha mão, ó, são flautas com pé em dó. E a grande baixo, olha só. A gente tem esse acesso todo quando toca soprano. Eu vou mostrar para vocês uma música que é para Garklein, né? Ela não foi escrita para Garklein, mas é uma canção folclórica alemã chamada Primavera, para você ouvir o som como ele é bem agudo, ó.
E olha, meus dedos quase nem cabem direito na flauta de tão pequenininha que ela é. Essa não é de madeira, isso é uma flauta de resina, né? Feita com fibra ABS, com resina ABS. E é uma flauta que a gente toca exatamente do mesmo jeito que se toca soprano. Então, olha só já aí a quantidade de possibilidades de som que você pode ter. E quando você mostra isso para as crianças, você está mostrando, na verdade, toda a amplitude de possibilidades que as flautas doces podem trazer para as pessoas. É claro que a flauta mais importante da família não é a mais famosa delas, mas é a mais importante. Porque a mais famosa pra gente aqui no Brasil é quem? É a flauta soprano, que é essa flauta aqui menorzinha, né? Aquela menorzinha que eu falei pra você. É intermediária, soprano, a Garclein, que é menorzinha, e essa daqui. Essas todas têm o pé em dó. As mais importantes que a gente fala, a flauta mais importante é a flauta com o pé em Fá, que é a flauta contralto. Por que a gente fala que ela é a mais importante? Porque o desenvolvimento maior da flauta doce aconteceu no período barroco. E foi para esta flauta, para a flauta contralto, que foram escritas as peças mais representativas do repertório da flauta doce, né? Então a gente tem muitas peças importantes que foram compostas para a flauta doce e principalmente para a flauta contralto, que é uma flauta super bonita, era a flauta que fazia parte das orquestras barrocas antes da flauta transversal entrar na jogada das orquestras, né, de passar a fazer parte das orquestras. Quem tocava, quem fazia parte eram as flautas doces. Então essa daqui é a contralto. Essa já não tem um pé em dó, ela tem um pé em fá, ou seja, tudo fechado é a nota fá. É diferente dessa aqui, que é tão maior, que é pé em dó. Essa é pé em fá. Essa que tem pé em Fá, que é a flauta dos contralto, é uma das mais importantes para ela, que tem muita coisa escrita, coisas, melodias que as pessoas conhecem até. Eu vou tocar um trechinho, talvez de uma coisa que vocês conheçam, de uma peça do Vivaldi, que é isso aqui, ó. Que é o timbre, né, dessa flauta. A gente tem outras flautas com pé em Fá? Nós temos sim, nós temos outras flautas com pé em Fá. A gente tem uma das mais famosas, né, é a sopranino, essa daqui, ó, né, que ela é menorzinha que a soprano, ó, que é a soprano, e menor, bem menor que a contralto, olha, quase tá metade do tamanho da contralto, olha, ó, tá vendo? Metade. Essa flauta sopranino, ela também ficou muito conhecida, porque o Vivaldi escreveu um instrumento para ela, os concertos, né? E ela é uma flauta muito conhecida, né? Muito ouvida, né? Principalmente nesses filmes que tocam música antiga. Vou tocar um trechinho de uma música que eu já, acho que até toquei para vocês, que é o Eu Troto, nela, que fica muito interessante, ó. Né? Então ela é uma flauta que né? É uma flauta essa aqui também é uma de madeira, mas olha que legal, ela tem o pé em Fá também, do mesmo jeito que a
contralto. E a gente tem aqui uma outra flauta com pé em Fá, essa é de resina. As de madeira, elas não têm essa curva, elas são retas, né? Então elas ficam um pouco maiores, que é a flauta baixo, né? A flauta baixo também tem o pé em Fá. Então olha só que legal que fica. Então, ó. Então você vê que é uma flauta que se toca exatamente como a flauta contralto. Então eu vou mostrar para vocês todas aquelas que tem pé em Fá, ó. Essa é a baixo, esta é a contralto, né? E esta é a sopranino, ó. Então a gente tem essas três aqui, que são flautas de pé em Fá. Ah, mas tem outras flautas? Tem. A gente tem flautas tenores, né? Que tem uma afinação que a gente chama de Lá 415, que é uma afinação mais baixa, um pouquinho, que a gente chama de flauta de voz, que é como se fosse uma flauta tenor, mais ou menos desse tamanho, mas tem uma afinação mais baixa. Então, as flautas todas, se você for olhar, todas as que eu trouxe aqui para você, ó, aquela que você conhece normal, né, que é a flauta soprano, que é essa aqui, ó. Olha aqui, a contralto, a soprano, ó. Soprano é essa aqui do meio. A contralto e a sopranino, ó. Tá vendo a diferença do tamanho delas? A sopranino é em Fá, a soprano é em Dó. A contralto é em Fá, ó. A tenor, que é essa aqui, em Dó. Então vamos lá, ó. Sopranino, soprano, contralto, ó, tenor. Então, ó, Fá, Dó e a baixo também, ó. Então, tô ficando com todos os meus bebês aqui na mão. Tá vendo todas elas? Ó. Então aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu já tenho um quinteto que você pode ouvir, tocar, pode ouvir, podem procurar o Quinteto Sopro Novo, que é um grupo que toca flautas doces, no qual eu toco também. Podem procurar aí no YouTube, vocês vão ter a oportunidade de ouvir essas flautas tocando juntas, né? Que é muito legal de ouvir. Então você tem, ó, Fá, Dó e Fá. E aí a gente tem a mais grave, que essa depois já é a grande baixo, né? Que também é em Dó. E a gente tem a menorzinha de todas, que é a Agar Klein. Olha só, a Agar Klein, que é em Dó. Então, olha quantas flautas a gente tem aqui a possibilidade de ter. Eu tenho aqui uma mistura, mostrei para vocês, madeiras e resinas. Eu sou a favor da flauta de resina na escola. Por quê? Deixa eu guardar aqui para vocês, para a gente poder conversar um pouco melhor. Vocês estão vendo aqui meu conjuntinho de flautas, tá vendo aqui? E a... Opa, aí, deu. Eu gosto das flautas de resina na escola. Porque essas flautas de resina, essa daqui é uma resina que imita madeira, né? Eu gosto das flautas de resina na escola, gosto de usar esses cordões, né, também, porque eu acho que eles facilitam a vida do professor, no sentido de que você pode estar explicando e a flauta está aqui penduradinha. Acho que também facilita a vida das crianças, porque a gente tem muitos acidentes na escola com as flautas caindo no chão, né, rola da mesa e aí fica aquela coisa de tentar segurar.
Então eu acho que é importante ter alguns acessórios, por exemplo, esses cordõezinhos eu acho que são muito úteis para a gente trabalhar com a flauta na escola. E eu gosto da de resina porque elas são laváveis, são flautas laváveis. Eu vejo assim que muitos professores, muitas escolas disponibilizam para o professor um conjunto lá, uma caixa que tenha 30 flautas sopranos para ele poder usar na sala de aula. Tem que lembrar, gente, que é um instrumento de sopro. Normalmente os instrumentos de sopro, né, a gente tem que falar que são instrumentos pessoais, instrumentos que a gente não deve emprestar, que a gente não deve deixar o outro tocar. Mas se você tem poucas flautas, você pode ensinar os seus alunos a lavarem o instrumento, né? Então você pode muito bem ensinar as crianças a passar um detergente neutro, uma água, uma flanela, desmonta a flauta, né? Desmonta toda a flauta, põe debaixo da torneira, lava direitinho com sabão, principalmente o bocal, né? Com detergente neutro, né? Mexe lá, vai lá com a flanelinha, limpa por dentro, por fora, tira o excesso de água. Como que a gente tira o excesso? A gente põe a mão aqui na janela e sopra, ó. Pss, né? A gente vai soprar aqui. Pss. Então, é importante ensinar as crianças a limparem muito bem o instrumento. Quando elas não têm os instrumentos dela individuais e você tem que usar instrumentos na sala de aula que a escola proporciona, você pode usar, desde que você lave esses instrumentos, ensine as crianças com isso, tenha álcool gel na sala, limpa sempre os bocais, deixa a flauta em ordem para a gente evitar transmissão de doenças, porque afinal de contas a gente põe a boca aqui, sopra aqui. Tem gente que fala, a flauta enche de baba. Não é baba que tem que ter aqui dentro. Na verdade, a gente deixa a boca sequinha para tocar. E o que acontece é que você sopra aqui, o ar fica condensado, né? Ele se condensa, vira água e ele fica aqui dentro. Quando é a madeira tem uma tendência a chupar essa umidade. Já a flauta de resina, ela não tem essa absorção, então você limpa e você pode ter essa flauta por muitos e muitos e muitos anos, né? Então é um instrumento que você pode ter por muito tempo, desde que você saiba cuidar. E se você vai dar aula coletiva na escola e você tem que compartilhar as flautas com uma outra turma, você tem 30 flautas, mas você tem 60 alunos, 90 alunos, você vai ter que todas as vezes limpar essas flautas de verdade. Não pode deixar sem limpar. Eu até me assustei muito uma época, porque como as pessoas não têm cuidado, né, com relação a isso, como as pessoas esquecem. Uma vez eu estava trabalhando na antiga Expo Music, que era uma feira de música que tinha em São Paulo, até pouco tempo atrás, e eu estava trabalhando nessa feira, e lá no stand da empresa em que eu trabalho tinha lá as flautas, e tinha mãe que falava, ela pode tocar? Eu falei, gente, não pode tocar, claro que não. Como é que eu vou deixar uma criança experimentar uma flauta que tem todo um monte de gente aqui no meio da feira soprando? Que essas pessoas não pensam, não prestam atenção nisso. Isso é uma questão de higiene, tem a ver com a questão da saúde, então é importante. O que é o ideal? O ideal é que cada criança tenha a sua flauta, né? As pessoas ainda falam para mim assim, mas custa caro, quanto que custa uma boa flauta, né? A gente tem no mercado flautas que são de ótima qualidade, né? Como essas aqui que eu uso, que eu utilizo, mas tem flautas muito ruins também, né? E eu acho que a gente precisa prestar muita atenção nisso, nessa qualidade, porque um instrumento de qualidade sonora ruim não estimula o aluno a estudar, pelo contrário, desestimula, né? Então a gente tem que comprar flautas que sejam realmente legais, e uma flauta razoável hoje deve estar por volta de 50, 60 reais no mercado, né? Aí as pessoas, mas está muito cara. Aí eu sempre faço a seguinte pergunta. Chega no final de semana, o pessoal vai tomar cerveja. Quantas cervejas você toma no final de semana?
com certeza, você gasta mais em cerveja do que vai gastar no material para o seu filho tocar, né? Então, eu costumo dizer isso, né? Quantas cervejas vale a educação do seu filho, né? A educação musical do seu filho? Porque, na verdade, você tem... É um instrumento barato que dura toda a vida, que pode passar para outras pessoas se você mantiver a atenção nessa questão da higiene, né? Na questão do cuidado com a saúde, né? Isso é uma coisa importante para se falar com relação ao estudo da flauta doce nas escolas. Tem que tomar esse cuidado na hora de fazer a higienização com as crianças e ensiná-las a higienizar os instrumentos e ensinar o porquê. Uma outra questão que é muito importante, que as pessoas me perguntam sempre, é que existe a flauta soprano, né, que todo mundo toca. Eu mostrei as outras que vocês têm a oportunidade de observar, de olhar. Mas existem dois tipos de dedilhado que a gente usa, né? O dedilhado barroco e o dedilhado germânico. Por exemplo, no barroco, normalmente, atrás do furo aqui, tem um Bzinho, escrito um B, para saber que é barroco. Então, às vezes, já me falaram as coisas mais absurdas a respeito desse B. Ah, é um Si, né? Porque na cifragem o B é Si. Não, não é em Si nada. A flauta é em pé em Dó e ela tem um B porque é o tipo de dedilhado barroco. E a furação é essa aqui que você vê, ó. Quando você vê na mão direita, onde fica, você tem um furinho pequeno e um grande, né? Aqui, ó, na sequência, um pequeno e um grande. Na flauta germânica, a furação é o contrário, é um grande e um pequeno. Então, você também pode perceber com relação à forma, né, de que a flauta é furada, qual é o tipo de dedilhado que ela está usando, a germânica ou barroca. O pessoal usa muito, né, ainda hoje no Brasil se consome mais flautas germânicas do que barrocas. O que eu particularmente acho um desserviço. Porque vamos supor que o seu aluno na escola se encante pela flauta doce da mesma forma como eu me encantei, né? E ele quer estudar a flauta doce profissionalmente. Ele vai ter que aprender o dedilhado barroco. Então, por que é que você vai ensinar um dedilhado germânico, sendo que o teu aluno, se quiser realmente, futuramente, ser um flautista profissional, ele vai ter que saber a flauta barroca? Então, isso é uma questão que você tem que prestar atenção. A melhor flauta para você trabalhar é a flauta barroca. Porque, embora ela tenha um dedilhado em garfo, né, para fazer a nota Fá, que é diferente da flauta germânica, que você vai tirando um dedo de cada vez, então você já não tem tanto dedilhado em Fá, em garfo, né? Você não usa esse tipo de posição aqui da minha mão. Na flauta germânica, na primeira oitava, ou seja, nos primeiros sons que você tira, as pessoas acham que fica mais fácil, que para criança é mais fácil. Não é mais fácil, tá? Porque a flauta germânica, ela afina bem na primeira oitava, na região grave da flauta. A flauta é um instrumento que ele brilha mais, ele tem melhor sonoridade nos agudos. Então é importante que você saiba que a flauta germânica, quando você sai da tonalidade de Dó maior, quando você começa a usar acidentes, Fá sustenido, Sol sustenido, Si bemol, os acidentes, você precisa de uma flauta que afine melhor. A que mais tem essa afinação é a flauta barroca. Levando em consideração que os fabricantes normalmente não fabricam flautas profissionais e flautas como a grande baixo ou como a tenor e como a baixo em dedilhado germânico. Elas fabricam normalmente em dedilhado barroco. Então, você estaria fazendo um desserviço para o teu aluno ensinando a flauta germânica. Essa é a minha opinião, e tem gente que vai falar para mim, não, mas eu dou aula para meus alunos de flauta germânica porque depois eles vão tocar na banda e aí fica mais fácil para tocar os outros instrumentos de sopro. Tudo bem, então você está usando a flauta doce
como um instrumento de passagem. Você não está usando a flauta doce e mostrando para o teu aluno a real importância desse instrumento. Inclusive agora a gente está tendo aí, né, um desmonte de algumas escolas de música que estão tirando a música antiga do repertório. Por quê? Porque é mais fácil dar para as pessoas o que elas querem do que aquilo que elas necessitam, né? Eu sou de uma geração de que a escola dava também para o aluno aquilo que ele precisava saber. Hoje, você quer tocar, é uma coisa muito em cápsula, né? Aquela coisa, ele vai estudar só aquela música, ele quer tocar aquela música no instrumento e pronto, você ensina aquilo e está feito. Isso não é da aula de música, né? A aula de música é uma coisa que tem um comprometimento maior, que está comprometida com uma linguagem, com uma ciência, né? A gente tem a história da música, musicologia, tem a questão da musicoterapia, tem tanta coisa que faz parte desse universo da música que a gente tem que levar em consideração. E aí eu acho que quando a gente dá aula de música na escola, a gente não está formando músicos profissionais, mas a gente tem que dar condições para que, se eles quiserem ser, que eles tenham uma boa iniciação, que eles tenham um bom trabalho. Então a flauta, ela é um instrumento que pode tocar melhor, né, na segunda oitava. Ela tem sons mais bonitos, né, mais vibrantes do que aqui, ó. Esse é o grave, né? Então, é um instrumento que tem muitas possibilidades, tem uma tessitura pequena, né? São 2 oitavas e mais um pouquinho, é uma tessitura pequena, não é muito grande, mas ele tem muito brilho e ele tem uma família enorme que pode abranger mais sons, mais coisas para você ensinar para os seus alunos. Então eles vão tocar sons muito graves, até sons muito agudos, utilizando a flauta doce. Então eu quis muito mostrar para vocês esse universo da flauta. Tem muito mais coisa para falar, tem muito flautista bom no Brasil, muito dulcista bom. A gente tem professores incríveis aqui, que fizeram cursos fora do Brasil, que tem uma tradição. E é um instrumento maravilhoso, porque pode te fazer atravessar toda a história da música, praticamente com a flauta doce. Você pode conhecer repertórios originais, coisas muito bonitas. Então aqui eu quis mostrar para vocês um pouco o som de cada uma, né, dessas flautas que são mais comuns. Existem outras, existem maior que a grande baixo, existe, né, e existem flautas intermediárias. Bom, para você conhecer, para você ter um pouco mais de cultura a respeito da flauta doce. Porque muita gente diz que toca a flauta doce, mas quando a gente vai ver, a pessoa toca uma música, né, Asa Branca, e toca mal, porque não articula, né? Porque para tocar flauta a gente precisa articular, precisa usar a língua, né? Não é simplesmente sair soprando. Esse som é um som chato, feio. Agora você fala... A diferença, porque eu estou usando um sopro contínuo, estou usando articulação, falando tu para cada nota, quer dizer que tem uma série de coisinhas, de detalhes que fazem da flauta doce um instrumento muito encantador e muito legal de se tocar. Eu acho que toda criança devia ter acesso, mas tem que lembrar dessa coisa. Usar a flauta soprano para começar com as crianças por causa da ergonomia, usar uma flauta barroca de preferência, porque se ele quiser ser um flautista futuramente, ele não vai ter que reaprender a digitar e nem vai ficar te xingando, porque vai falar, poxa vida, por que aquele meu professor não ensinou, né, a flauta barroca? Você tem as flautas de resina, que são muito legais para a escola, desde que você faça a higienização correta. Tem muito repertório para flauta doce, principalmente no cancioneiro infantil e na música folclórica. Você pode tocar muita coisa com as crianças, trabalhar a criatividade e pode inserir esse conjunto maravilhoso, porque a gente tem flautas de resina contralto, tenor, baixo, né, que você pode usar na escola.
e que é muito mais barato você ter um conjunto de flautas, às vezes, do que uma banda. Não que eu acho que não tenha que ter banda, tem que ter banda sim, acho maravilhoso a banda, mas às vezes a gente não tem essa possibilidade, então usa flauta doce. Eu fui para a Colômbia uns anos atrás e eles trabalham muito com a tal da pré-banda, né? Eles dão prática de conjunto com flauta doce na escola, usando todas as flautas, para que de repente o aluno depois ele opte. Então você tem muita coisa para fazer com flauta doce, que pode te ajudar nas suas aulas de educação musical na escola, tá bom? E como todo mundo sabe que esse é meu instrumento, eu me senti muito na obrigação de fazer um vídeo um pouquinho maior hoje com vocês falando desses instrumentos. Bom, eu sou a Cristal Veloso, espero vocês no meu canal, no YouTube, no By Cristal Veloso, no Facebook, no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, fala comigo pra gente conversar, né? Que a gente vai trocando figurinhas por aqui. Muito bom estar com você e te vejo numa próxima. Tchau!